Olá! Hoje vamos mergulhar num tema fascinante: a eterna luta entre o ouro e as ações. Será que a próxima década vai ser uma espécie de repetição dos anos 2000? Com o mercado de ações em máximos, a questão é pertinente. Vamos lá ver o que os dados nos dizem. Pois é, a grande questão é mesmo esta. Se a bolsa está a bater recordes atrás de recordes, qual é o problema? Parece que está tudo ótimo, não é? O otimismo é palpável. Mas e se os máximos de hoje forem, na verdade, um sinal de alerta para os rendimentos de amanhã? Bem, o problema começa a aparecer quando olhamos para os números a fundo. Vejamos o rácio preço/lucro a 10 anos, uma métrica que ajuda a alisar os picos e vales dos lucros das empresas. E o que é que nos diz? Que está, espantem-se, 120% acima da sua tendência de longo prazo. Ora, isto é um sinal bastante forte de que o mercado pode estar, bem, bastante caro. E não é a única métrica a piscar a luz vermelha. Há também o famoso indicador Buffett. Sim, esse mesmo, o favorito do Warren Buffett, que compara o valor total do mercado de ações com o PIB de um país. E está também perto de máximos históricos. Olhem, quando o indicador preferido do maior investidor de todos os tempos está tão alto, é boa ideia, no mínimo, prestar atenção. E tudo isto leva-nos a uma lição fundamental da história do investimento. Pagar caro por um ativo, seja ele qual for, geralmente significa retornos mais baixos no futuro. É simples, e a história está cheia de exemplos de períodos de euforia e avaliações altíssimas que foram seguidos por uma década inteira em que o mercado praticamente não saiu do sítio, a chamada década perdida. Ok, então se o mercado de ações pode estar a precisar de uma pausa, para onde é que os investidores olham? Onde se pode procurar refúgio ou valor? Bom, a história tem uma resposta bastante consistente. Quando a confiança nas ações treme, há um ativo milenar que volta sempre ao centro das atenções: o ouro. E a perspectiva que a história do ouro nos dá é incrível. Isto não é uma moda passageira, pois não? Estamos a falar de algo que no Egito Antigo era visto como a carne dos deuses. Em Roma era a base de todo o sistema monetário. Foi o motor por trás da era dos descobrimentos, à procura do Eldorado. E hoje os bancos centrais, as instituições mais poderosas do planeta, continuam a acumulá-lo como reserva de valor. É um legado com milhares de anos. Mas não pensem que o ouro vive só da sua história. A sua relevância, hoje em dia, assenta em dois pilares económicos super simples e poderosos: uma oferta que é finita e uma procura que não para de crescer. 244 mil toneladas. Este número é impressionante, sabem porquê? É a quantidade total de ouro que alguma vez foi extraída em toda a história da humanidade. Para se ter uma ideia, todo este ouro caberia num cubo com apenas 22 metros de lado. É só isto. Mostra bem o quão raro e finito ele é. E aqui que entra o grande contraste com o dinheiro que usamos todos os dias. Os governos e os bancos centrais podem, e fazem-no, imprimir dinheiro sem limite. Com o ouro, isso é impossível. A oferta global só cresce cerca de 1 a 2% por ano. Não se pode simplesmente carregar num botão e criar mais. É essa escassez que lhe dá valor. E do lado da procura, a história é completamente diferente. É uma procura muito diversificada e que continua a crescer. Mais de metade, como se vê, vai para a joalharia, muito impulsionada por mercados emergentes como a Índia e a China. Depois temos uma fatia significativa para investimento, tanto privado como dos bancos centrais, e não nos podemos esquecer da tecnologia. Sim, o ouro é essencial em muitos dos nossos aparelhos eletrónicos. E este ponto sobre os bancos centrais é crucial. Reparem bem, as mesmas instituições que gerem o sistema financeiro global estão a comprar ouro ao ritmo mais rápido dos últimos 50 anos. Porquê? Porque o veem como um porto seguro, uma proteção contra a inflação, contra a desvalorização das moedas que eles próprios emitem e um ativo de confiança numa era de dívidas públicas gigantescas. E se alguém duvida que este cenário pode acontecer, basta olharmos para um exemplo bem recente: a década perdida dos anos 2000, depois do crash da bolha da internet. Entre 2000 e 2012, o S&P 500 basicamente não foi a lado nenhum. Rendimento total, uns míseros 24%. E o ouro, neste mesmo período, disparou quase 500%. É um precedente histórico que, no mínimo, nos faz pensar. Muito bem, mas agora temos de fazer uma distinção que é absolutamente crucial para esta tese. Porque uma coisa é comprar uma barra de ouro. Outra, completamente diferente, é investir numa empresa que extrai ouro da terra. É a diferença entre um ativo e um negócio. Pensem nisto. Quando se compra ouro físico, uma moeda ou uma barra, o que se está a fazer é, na sua essência, especular. O lucro depende de outra pessoa, no futuro, estar disposta a pagar mais por aquilo. O ouro, por si só, não produz nada. Já uma empresa mineira, bem,
Isso é um negócio. Vende um produto, gera receitas, tem lucros, fluxo de caixa e, muito importante, pode distribuir esses lucros pelos acionistas através de dividendos. Há uma pergunta muito simples que resume esta ideia na perfeição. Se o mercado para este ativo desaparecesse de repente, como é que se tirava dinheiro dele? Bem, se o mercado do ouro fechasse, uma barra de ouro não nos daria nada. Mas uma empresa mineira continuaria a ter minas, equipamento, continuaria a extrair ouro, a poder vendê-lo e a gerar lucros. É essa a diferença fundamental entre um ativo passivo e um negócio que produz valor. E é aqui que a oportunidade pode estar, a chamada margem da mineira. É muito simples. É a diferença entre o preço a que o ouro é vendido e o custo que a empresa tem para o tirar do chão. E neste momento, com o ouro em alta, essa margem de lucro está perto de máximos históricos. O curioso é que o preço das ações de muitas destas empresas parece não ter acompanhado esta rentabilidade toda. Ok, e como é que isto se traduz na prática para um investidor? Vamos olhar para alguns exemplos de ETFs, que, para quem não sabe, são fundos negociados em bolsa, como se fossem ações, que permitem ter exposição a este setor. É importante sublinhar que isto são apenas exemplos, não é de todo uma recomendação de investimento. Mas, por exemplo, o ETF com o ticker de GDX foca-se nas grandes empresas mineiras, as gigantes do setor. O GDXJ, por outro lado, aposta nas chamadas juniors, empresas mais pequenas com mais risco, mas também com potencial de maior crescimento. E depois temos o GLD, que é diferente. Este simplesmente segue o preço do ouro físico, das barras de ouro. E agora, um ponto que tem de ficar absolutamente claro. Nada disto é um argumento para abandonar uma carteira bem diversificada e apostar tudo num só setor. De forma alguma. A diversificação é, e será sempre, a regra de ouro do investimento. O ponto aqui é outro. É sobre procurar valor em sítios onde, talvez, a maioria das pessoas não está a olhar neste momento. Muito bem, estamos a chegar ao fim. Para resumir, vamos recapitular os pontos principais de toda esta análise. Então, a lógica da tese é esta, passo a passo. Primeiro, o mercado de ações, visto por várias métricas históricas, parece caro, o que pode significar retornos mais baixos à frente. Segundo, o ouro continua a ser um refúgio de valor, com uma procura forte e uma oferta muito limitada. Terceiro, as empresas que extraem o ouro estão a ter lucros enormes, mas as suas ações parecem, em muitos casos, estar a ser negociadas a preços razoáveis. E quarto, é precisamente esta desconexão entre o valor do negócio e o preço da ação que pode representar uma oportunidade. E isto deixa-nos com uma reflexão final, que talvez seja a mais importante de todas. A próxima década poderá muito bem pertencer aos investidores que conseguirem fazer a distinção fundamental entre o preço de um ativo e o seu verdadeiro valor. Num mercado que muitas vezes é movido mais pela euforia do que pelos fundamentos, a história ensina-nos que as melhores oportunidades raramente estão à vista de todos.